Meus irmãos, compartilhando uma palavra bíblica breve ao coração dos irmãos, podem me acompanhar no texto que vai estar na tela. De maneira muito objetiva, há uma passagem bíblica, se encontra lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 16. E nesse capítulo específico, a Arca da Aliança chega à tenda preparada por Davi. Lembra? A Arca da Aliança simbolizava a presença do Senhor, está lá. Davi prepara uma tenda e recebe a Arca da Aliança. E quando ele recebe a Arca da Aliança, ele canta ao Senhor. E baseado nesse cântico de Davi, quero deixar algo ao coração dos irmãos. Olha que beleza. A reflexão bíblica que eu trago é um coração agradecido. Chegamos no final do ano e agora vem muitas emoções, algo ao nosso coração que remete ao ano, um ano de agradecimento para alguns, um ano de tristeza para alguns, mas um ano onde podemos dizer que Ebenezer até aqui nos ajudou o Senhor. Então, um coração agradecido é algo que fala daquilo que é do nosso íntimo, a nossa sinceridade. Aqui, nesse texto, especificamente do verso 8 ao verso 12, quero deixar algumas lições ao coração dos irmãos. Um cântico de Davi. E Davi, ainda assim cantando, nos ensina algumas lições preciosas. Primeiro, um coração agradecido fala daquilo que o Senhor já fez. Veja o texto 8 e 9. Pode passar, Mel. Obrigado. Pode passar também. Pode passar. Pronto. Passe mais uma. Muito obrigado. Um coração agradecido fala daquilo que o Senhor fez. Olha o que diz o texto do verso 8 e 9. Deem graças ao Senhor e proclamem seu nome. Anunciem entre os povos o que Ele tem feito. Cantem a Ele. Sim, cantem louvores a Ele. Falem a todos de suas maravilhas. Irmãos, um coração agradecido não fica só para si daquilo que o Senhor tem feito para com Ele. Ele compartilha com os outros. Os outros precisam olhar para nós e dizer: há um Deus que abençoa aquela pessoa. Há um Deus que está com sua mão sobre ela. Por quê? Porque as bênçãos que são derramadas sobre nós não temos mérito nenhum. Tudo que temos que vem do Senhor é privilégio nosso. É bênção, favor imerecido, é graça, irmãos. Então, quando Davi ele expressa isso, ele está dizendo de maneira muito clara que ele não apenas celebra os feitos do Senhor, mas ele compartilha. Ele fala daquilo que o Senhor fez. O que é que o Senhor tem feito na sua vida? Faça uma retrospectiva desse ano, 2025, e veja o que é que o Senhor tem feito na sua vida. Agora pergunta, com quem você tem compartilhado isso? Ou você tem guardado para você como se você fosse o único meio, talvez, ou o final da bênção? Não, irmãos. Já falei sobre isso e repito. A Bíblia me ensina que nós não somos o final da bênção, nós somos o canal dela. Se somos abençoados, é para que outras pessoas sejam abençoadas através de nós. A Bíblia me ensina isso. Então, irmãos, um coração agradecido deseja fazer Deus reconhecido entre o povo. E é isso que o salmista faz. Porque um coração agradecido fala daquilo que o Senhor tem feito. O que é que o Senhor tem feito na sua vida? Será que Ele tem feito algumas coisas que você pode abrir a sua boca e compartilhar com alguns daquilo que Ele tem feito por você? Há uma segunda lição também que esse texto me ensina, do verso 9 e verso 10, é que um coração agradecido, ele louva e exalta o nome do Senhor. Olha só o que diz o verso 9 e 10. Pode passar mais um, Mel. Isso, obrigado. Exultem em seu santo nome, alegrem-se todos os que buscam o Senhor. Um coração agradecido não só louva, ele também exalta o nome do Senhor. E olha que interessante. Davi louvava e exaltava ao Senhor por ter recebido as vitórias em suas mãos. Lembram das batalhas? Quando Davi entregava ao Senhor a linha de frente e o Senhor fazia as coisas acontecerem. Davi não foi um homem segundo o coração de Deus, irmão, simplesmente porque ele pediu, não. Ele era alguém que demonstrava isso com o seu coração. Ele sabia render graças e louvores ao Senhor. Mesmo quando as situações eram adversas, Davi sabia reconhecer e exaltar o nome do Senhor. Então, a pergunta que fica para mim e para você é: quantas vitórias nós recebemos esse ano?
Eu não posso negar que às vezes o nosso coração ele se apega às dificuldades e às tristezas, sim. Inevitável, irmãos. Às vezes a gente deita a nossa cabeça no travesseiro e o que vem são as situações adversas. O que vem são as lutas e as dificuldades que nós enfrentamos. Sim. Agora, se nós fizermos um paralelo e fizermos uma comparação com as bênçãos que Deus tem derramado sobre nós, nós com certeza agradeceríamos mais, louvaríamos o nome do Senhor, do que pensaríamos nas coisas adversas. Porque olhem só, o próprio apóstolo João, ele escreve isso: no mundo tereis, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quem venceu o mundo está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, um coração agradecido, ele louva e exalta o nome do Senhor, seja lá qual for a situação. Eu preguei no domingo aqui e repito, irmãos, aquilo que o profeta Abacuque vai dizer no capítulo 3, verso 16, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que as coisas não vão do jeito que nós queremos que as coisas estejam. Sim, decepções batem a nossa porta, tristezas batem a nossa porta. Só que o profeta Abacuque diz: ainda que essas coisas aconteçam, exultem e se alegrem no Senhor. É por isso que o salmista Davi sabia onde estava depositando a sua fé. Então, um coração agradecido, ele louva e exalta o nome do Senhor. E por último, um coração agradecido, ele lembra-se dos feitos do Senhor. Olha o que diz o texto, no verso 12. Lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos milagres que realizou e dos juízos que pronunciou. Irmãos, um coração agradecido não sofre de amnésia. Um coração agradecido não sofre de amnésia. Sabe aquelas pessoas que estenderam a mão para você no momento que mais você precisava? Um coração agradecido, ele não sofre de amnésia. Agora, lembre-se do Senhor, no tempo que você mais precisava, na situação mais constrangedora que você estava enfrentando, no vale que você estava vivendo, na dificuldade enorme, nas adversidades que acompanhavam você. O Senhor te livrou disso tudo e te deu salvação nele. Então, não tem como não lembrar disso. Se um dia você esquecer, pare para pensar em como você era antes de Cristo. E agora pense em como você é depois de Cristo. Há uma nova história sendo escrita quando conhecemos o Senhor. É por isso que um coração agradecido sempre lembrará daquilo que o Senhor tem feito por nós. E encerro essa breve reflexão falando o que o salmista Davi também vai escrever no Salmo 116, verso 12. O imã de geladeira da vovó. O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Será que nós podemos levantar a nossa voz e agradecer ao Senhor por tantas bênçãos derramadas sobre nós nesse ano? Alguns passaram por dificuldade, esse que vos fala é um dos. Mas posso olhar para trás e, apesar das adversidades, dizer: o Senhor é muito bom. O Senhor é maravilhoso. Louvado seja o Senhor em todo o tempo. Porque às vezes, quando a gente não vê saída, o próprio Deus providencia uma saída e um escape para nós. Então, um coração agradecido, lembre disso. Um coração agradecido, ele lembra daquilo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus.